Bom, nós estamos aqui na aula de sistemas lógicos controlados e nós vamos fazer uma discussão bastante interessante em relação a esse diagrama que está aqui. Tá? Esse diagrama aqui, ele é um diagrama que ele representa um compressor, né, um exaustor, pode ser. Tá? Na verdade, qualquer máquina rotativa, né, partida direta, ele, no ambiente industrial, ele tem praticamente essa aplicação aqui. Tá? Ele tem exatamente esse formatozinho que está todo feito aqui. Eu estou utilizando o software Tina para fazer esse tipo de simulação. Por quê? Porque nós vamos depois transformar isso aqui num ladder. Tá certo? Nós vamos fazer o ladder disso aqui. E aí depois a gente explica como é que a gente utiliza a norma 5.13 e automatiza uma fábrica. Porque se você aprender a montar um pedacinho, montar o restante é bastante simples. Primeira coisa que é importante, que às vezes isso sai fora um pouco do objetivo, e às vezes o aluno não percebe, é a diferença de botoeira para chave. Sabe? Isso é uma coisa tão clássica e às vezes tem esse tipo de problema. Então eu queria que o pessoal escrevesse aí por que num ambiente industrial, né, por que você teve que ir lá em comandos elétricos, eu acho que uma boa parte viu comandos elétricos aí, ou pelo menos viu em PLC lá, né? Por que você tem que ter uma botoeira para ligar, uma botoeira para desligar? Não era mais fácil você pegar lá uma chave e ligar a máquina, não? Para que você tem que usar esse negócio aí? Escreve aí, por favor, gente. Quem teria, né, a observação de fazer esse tipo de comentário aí? Pode falar também, né? Às vezes é até mais fácil. Nunca pensaram nisso, não, gente? Né? João Vitor, proteção? Não, não é proteção. Não seria proteção, não. Né? Então, a pergunta é simples. Por que para eu ligar uma máquina, né, vocês viram isso em PLC, ou vão ver isso em comandos elétricos, não sei como é que tem uma botoeira lá, a botoeira liga, você bate o botão, você liga o motor. Aí você tem uma outra botoeira e bate, ela desliga. Tá certo? Então, por que não é mais fácil eu colocar a chave, ó, liga o motor, desliga o motor? Para que eu vou gastar dois em vez de gastar um? Esse que seria um dos grandes pontos em questão que eu queria comentar. Para interromper o processo em caso de emergência. Oswaldo, o que você quer dizer, parar o processo em caso de emergência? Pode fala no áudio aí. Não, no caso de alguma emergência, é uma botoeira específica, né, para emergência, que desligaria tudo, né? E por que não pode pôr isso em chave? Uma chave lá, a chave de emergência. Pessoal, olha que detalhe interessante, cara. Nome. O pessoal às vezes chama chave de emergência, né? Então, porque seria questão de retentivo e não retentivo, alguma coisa nesse sentido. Você está falando a construção do dispositivo, é isso que você está querendo dizer? Exatamente. É exatamente isso aí, Zalbe. Você falou tudo. Gente, põe isso na cabeça de vocês, tá? Numa indústria você não pode ter nada retentivo, porque o que é igual a sua casa. Na sua casa você não tem botoeira para ligar a lâmpada da sua casa, você tem interruptor. Interruptor é uma chave. Então acabou a energia elétrica, na hora que ela volta a energia elétrica, se a lâmpada está acesa, ela continua acesa. Se ela estava apagada, ela continua apagada. Isso, numa indústria, não pode acontecer de jeito nenhum. Então você está o processo funcionando. Está lá tudo produzindo. Na hora que acabou a energia, não pode uma máquina voltar ligando e a outra desligando, não. Tem que zerar todo mundo. Então, por isso que a botoeira, ela tem aquela mola. Ela vai e volta. Se deu um pulso, ela foi e voltou. Ela não segura a posição mecânica. É exatamente o que o Zalber falou aí, ó. Você não tem a retenção mecânica.
Isso é importantíssimo, gente. Nunca mais esqueça da sua vida. A diferença de chave para botoeira é que a botoeira ela não tem retenção mecânica e a chave tem retenção mecânica. Então, às vezes a gente ouve os eletricistas no campo falando assim, uma chave de emergência. Uma chave de emergência ela tem retenção. O que a gente vê mais na prática é uma botoeira de emergência. Só que caiu no gosto popular, digamos assim, chamar aquilo de chave. Mas chave, gente, é tudo que tem retenção. Não tem retenção, não é chave. E tem que ser claro, porque nesse diagrama que eu vou mostrar para vocês, algumas coisas são chaves e outras coisas são botoeiras. Aqui o Tina, do jeito que eu posso fazer aqui, isso aqui é a chave digital do Tina. Então o L ele manda 0 e o H manda 1. Tá? Então, se eu chegar e pedir uma simulação aqui, ó, também, ó, tá em 0, ele mandou 0, o 0 é o azul aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu mando vermelho, olha lá, tá vendo, ó? Então, tem que entender que essas informações que eu tô colocando aqui, algumas são botoeiras e outras são chaves. Para você entender o processo. Se você não conseguir compreender a diferença de chapa, botoeira, num processo industrial, fica difícil automatizar. Se não se automatiza, totalmente errado. Bom, então, o que acontece? Esse PSL que está aqui, né, o PSL aqui, não seria o partido 17, não, tá, gente? O PSL que está aqui seria uma chave de pressão baixa, tá? O João Vitor, acho que ele aprendeu isso aqui em instrumentação que a gente teve aula, né? Porque eu ensinei a norma ISA 5.1, né? A turma infelizmente, que foi o negócio da pandemia, não houve esse tempo para poder passar isso. Mas isso aqui, gente, isso aqui é um pré-sostato. Tá legal? Isso aqui nada mais nada menos é um pré-sostato. Então, pré-sostato, o que ele é? Ele é uma chave de pressão. Por que ele é uma chave? Porque quando há pressão, ele cola o contato. Quando não há pressão, ele solta o contato. Então, ele pode ficar ou não pode ficar através da variável pressão. Tá? Então, ele não vai lá dar um pulso e volta, não. Então, o pré-sostato é uma chave de ação devido à existência de pressão ou à falta de uma pressão também. Você tem pré-sostato NA e NF sem problema nenhum. Mas isso aí, você pode se descrever aí no caderno, se quiser. Esse PSL aí é um pré-sostato. Tá? Bom, aí agora tem aqui, ó, o rearme. Esse rearme aqui é uma botoeira. Ah, mas acontece que o Tina está mostrando como se fosse chapa. Pois é, mas porque o Tina, ele não tem uma botoeira 1 e 0, tá? Então o Tina, infelizmente, essa chave digital tá aqui nele, aqui, interruptores, aqui, essa aqui, né, interruptor alto e baixo. Então esse 1 e 0 dele aqui, ele é feito esse detalhe. Ele não tem um que vai e volta, não. Então eu tenho que simular que eu estou indo e voltando aqui, tá? Esse aqui não. Tem pressão, não tem pressão. Tem pressão, não tem pressão. Tá? Aqui no caso do rearme, eu tenho que imaginar aqui, liguei e desliguei. Tá? Então, o rearme. O que o rearme faz? O rearme é o seguinte, gente. Quando você vai ligar uma fábrica, né, não existe assim, botão ligue fábrica, pum. Não, a coisa não funciona assim, não. Isso nem existe desse jeito. Porque um processo você tem que pegar o material, ele tem que processar, aí depois ele vai lá, passa por uma correia, depois da correia ele cai num silo, do silo ele vai lá, esmaga. Então existe um procedimento. Tá? Eu estou falando, esse é o momento inicial da coisa. Quando ele já está funcionando é uma coisa, mas no instante inicial ele precisa exatamente acontecer. Então o rearme, o que ele é feito? Ele normalmente, como eu falei, normalmente, e maior parte das vezes, ele é colocado na sala de controle, tá? Aonde você deixa o operador do painel, ele apertar um botão que ele vai rearmar o sistema, ou seja, é como se ele fosse lá e desse um pulsozinho de pré-requisito para todas as máquinas funcionarem. Tá? Se não fosse com rearme, você teria um problema muito sério de sincronismo das máquinas. Tá? Então, digamos que todas as máquinas acabou a energia elétrica, vai voltar o sistema agora. Então, todas vão começar desligadas. Porém, você tem que dar um rearme para preparar algumas, ou a maior parte delas, para elas começarem a aceitar exatamente a automatização. Tá? Então, a automatização depende de um rearme, que é um rearmar
as máquinas dentro do sistema, tá? Normalmente, essa botoeira fica na sala de controle. Esse pressostato aqui está no campo. Então, agora a gente também verificar aqui a importância que a gente falou de instrumentação. Tá vendo? Ó, isso aqui fica no campo e é uma chave. Isso aqui é uma botoeira e está na sala de controle. O que, que é defeito CCM? Defeito central de controle de motores. Tá? Então, qualquer defeito elétrico que essa máquina rotativa venha a ter, sobrecorrente, sobretensão, subcorrente, sobrecorrente, queimou fusível, desarmou alguma coisa, todos eles foram reduzidos, simplificados, e eles entram aqui como defeito CCM. Então, todos aqueles defeitos que você verifica de uma máquina, tá? Queimou o fusível, desarmou o relé de proteção, sobrecorrente, tudo, qualquer um de defeito, né? Você tem lá uma end com, sei lá, 30 entradas. Basta que você tenha um zero nela aqui, está dando aqui o defeito central de controle de motores. A central de controle de motores, gente, normalmente ela fica numa região da fábrica onde você tem uns painéis, né? Uns armários lá, onde você encontra os contatores exatamente das máquinas lá, entendeu? Então, para efeito de manutenção, o que acontece? Mesmo que a máquina seja ligada a um determinado campo, a pessoa não coloca o contator dela lá no campo, não. A fiação toda manda para exatamente para essa central de controle de motores, que não são armários, aí a fiação que chegou trifase da máquina lá, vai lá e volta de novo. Eles gastam cabo para caramba para fazer esse tipo de ligação. Tá? Mas fica mais fácil a manutenção, porque você está verificando exatamente o painel. E aí você evita de você ter também expor, né, esses contatores também no ambiente agressivo, então normalmente é feito desse jeito aí. Aqui eu tenho um tal de desliga local. O que é um desliga local? Um desliga local, ele já tem a ver, no nosso curso aqui, nós vamos discutir, ele tem mais a ver com a parte exatamente de manutenção. Tá? Porque o que acontece? Quando você está trabalhando, o processo ele roda automaticamente. Mas quando dá um defeito, precisa de quem vai dar a manutenção ter um acesso de acionar a máquina independente da sala de controle. Então, isso pode ser feito através de uma botoeira chamada desliga local, que a gente vai discutir uns parâmetros interessantes. Então, na prática, como é que isso pode funcionar? Existe um painelzinho pequeno perto da máquina, tá certo? Ela tem um painelzinho pequeno lá, então ela tem uma botoeira de liga, desliga, mas isso é colocado no campo. Quando o sistema está funcionando automático, essa parte do campo ele desarma, ele não tem mais função nenhuma e fica para a sala de controle para poder resolver. E ao contrário, o que acontece, quando precisa dar manutenção, o sistema da sala de controle, ele passa esse poder para o cara da manutenção e ele pode fazer os testes que quiser. Eu estou comentando, gente, não sistemas iguais da FIT. Sistemas da FIT, você tem interfaces on-max ao longo da linha de montagem. O que eu estou comentando aqui são mais processos centralizados, igual cimenteira, petroquímica, tá? Onde você tem uma sala de controle e está tudo acontecendo ao longo do campo. Tá? Se você entende, com certeza, o sistema remoto, o interface on-máquina é bem mais simples de entender. Bom, então do lado do desliga local, nós temos o liga local. Também é uma botoeira, tá? Isso aqui é botoeira. Os efeitos CCM, gente, tem comportamento de chave. Por que tem comportamento de chave? Queimou fusível. Queimou fusível, ele tem comportamento de posição. Ou tá lá ou não tá lá. Ele não vai dar um pulso, o fusível não vai lá queimar um pouquinho e voltar. Tá vendo? Então, o defeito CCM, ele tem um comportamento de chave no nosso estudo aqui, por isso que eu estou falando, tem coisas que vai ter que dar um pulso, tem coisas aqui que estão apresentadas aqui que ele vai ficar na posição e não vai trocar mais. O desliga local é a mesma coisa, ele vai lá dar um pulso, não necessariamente, e eu vou explicar para vocês por que tem hora que ele vira chave também, tá? Vamos aguardar aqui. O liga local não, o liga local ele realmente ele é um push button, é uma botoeira, né? Ele aciona, ele liga a máquina localmente e volta ao normal. Bom, agora tem um tal de L/A aqui. O que é o L/A? Então, L vem de local, /A que vem de automático. Quando essa chave estiver na posição H, ela vai funcionar automaticamente, ou seja, não vai ter mais intervenção humana nenhuma aqui. O sistema vai funcionar todo sozinho, tá? E quando ele estiver na
posição local, no nosso estudo, na nossa aprendizagem aqui, ele vai estar funcionando com uma maneira de manutenção. Tá? Bom, aí eu tenho aqui o desliga-mesa e o liga-mesa que ficam na sala de controle. Então, na posição automática, né, o operador vai lá, pode ligar o dispositivo ou desligar o positivo. Tá certo? Beleza, tá bom, João. Jóia, sem problema nenhum. Permissão a gente vai discutir daqui a pouco. O que nós temos aqui agora? Bom, então aqui estão as entradas. Né? Isso aqui são as entradas que funcionam dentro de um cartão do PLC lá, ó. Tá vendo? Isso aqui são as entradas. Certo? Por isso que você tem aquelas entradas do cartão. Tá? Igual tem lá no laboratório lá. E, em compensação, você tem dispositivos ligados também no cartão de saída. Né? Bom, um deles aqui seria exatamente o defeito. O que é o defeito? O defeito aqui está representando como se fosse um sinaleiro. Tá? Então, qualquer defeito dessa máquina, se a máquina não está funcionando, então ele vai acender, falando, opa, a máquina não está rodando. Do lado aqui, eu não tenho como colocar aqui uma sirenezinha aqui, né? Eu, infelizmente, até existe, né? No caso aqui do Tina tem uma sirenezinha aqui, componentes especiais, tem, mas acontece que ele não funciona. Então, esse PPP aqui seria uma sirene, seria pronto para partir. Então, o que acontece? Você não pode ligar uma máquina também, porque pode ter gente passando lá no meio do caminho, e a pessoa pode tomar um susto, cara. E essa pessoa tá lá passando exatamente lá numa passarela, a 10 metros de altura, liga uma máquina lá dentro, ele vai lá e escorrega, cai lá de cima. Entendeu? Então, o que acontece? Toda máquina, quando vai ligar numa fábrica, ele primeiro toca uma sirene mesmo. Vai lá, ó, pará, por quê? Para avisar a pessoa que estiver caminhando para ela procurar alguma coisa amarela. Por que ela vai procurar uma coisa amarela? Porque os corrimãos normalmente são pintados de amarelo, porque amarelo é a última cor que o cérebro lembra, tem um estudo psicológico para isso. Então, quando liga uma máquina, o cara fala assim, opa, vai ligar alguma coisa, né? Pode bater alguma coisa. Então, isso já avisa quem está sabendo a situação, porque a gente faz um treinamento de segurança do trabalho antes de entrar numa empresa, numa indústria, e a gente assegura lá na parte amarela, que é a parte segura. Aí ligou a máquina, parou, você vai lá e continua. Isso é para evitar exatamente a parte de acidentes, tá certo? Então isso aqui está representando uma sirene. Aqui está representando o motor, né? Realmente o motor, tá? E o funcionando aqui, gente, seria um sensor indutivo. Tá? Seria um sensor indutivo para ele verificar se realmente o motor ligou. Porque igual vocês aprenderam. Não adianta nada você bater para ligar a máquina, você não saber se ela está girando. Uai, você apertou o botão de liga aqui, mas a máquina está a 2 km de distância, como é que você sabe que ela está girando? Para você saber que ela está girando, você precisa saber se ela está rodando. Se ela estiver rodando, o sensor indutivo pega o seu giro aí. Comentários, dúvidas, pode falar, certinho. Antes de eu seguir aí. Vocês estão com o negócio aberto aí no smartphone, né? Tá aberto aí no smartphone, não é isso? Ou só tá... Então tá. Stephanie, alguma dúvida? Não, hoje. Então, beleza. Então, vamos agora explicar o que o engenheiro de manutenção faz. Então, vamos ver aqui, né? Passar para o engenheiro de manutenção e vamos entender aqui, ó. Então, gente, ó, isso aqui é procedimento industrial, tá? Isso aqui é o que acontece na prática. Então, digamos que você tem uma equipe, você vai liderar uma equipe, né? No meu caso, eu liderei uma equipe de 35 pessoas, né? Eram uns 8 eletricistas e uns 20 e tantos lá na área de mecânica, né? Eu era o gerente da mecânica e da elétrica, tá? Gerente de manutenção. Então, existe uma coisa chamada software corporativo. O software corporativo, ele recebe uma ordem de serviço, tá? Vindo normalmente, por exemplo, lá da produção. Então, aquele cara lá na sala de controle, né? Deixa eu até pegar o PowerPoint que eu estou falando aqui, ó. Então, aquele operador do forno, operador da sala de controle, a única coisa que ele sabe fazer é ligar para te exigir alguma coisa. Entendeu? Então, o ponto é que é o seguinte, a manutenção sempre está errada, nunca está certa.
sabe? Inclusive, até a Stephanie tá aí. Ô, Stephanie, caso você venha, inclusive, casar com algum cara que mexer com manutenção, tenha dó do cara, porque realmente não é fácil mexer com manutenção, tá? Então, eu já tive problemas no meu casamento anterior, justamente porque às vezes a gente tem que sair, sabe? A gente sai para atender porque a empresa cobra mesmo. Você tá aí, Stephanie? Nossa senhora, tem uma vez que eu recebi uma ligação 1h da manhã, a minha tia, então você já tá sabendo como é que é o negócio dessa. Então, é um emprego. Tá vendo? Então, que bom que você tem essa consciência, porque assim, tem gente que não tem essa consciência. E aí, nossa, é uma confusão e acha que o negócio é aquilo ali, né? Não, você tá trabalhando e o bicho tá pegando, entendeu? E quem mexe com manutenção, e se você virar gerente de manutenção, piorou. Tá? Se você mexe com manutenção, piorou. Se você virar gerente da manutenção, aí que você não tem sossego mesmo, cara. Deixa eu até fazer um comentário aqui, porque é desse jeito, não é a vida. Infelizmente, desse jeito. Então, aqui, ó, esse caboclo que tá aqui, gente, né, que também pode ser o cara lá do sistema supervisório, aqui, ó, tá vendo? Ó? Tá vendo? Tem o cara do sistema supervisório e tem o cara da sala de controle mesmo, sem problema nenhum, os dois fazem a mesma coisa. Trabalhar por conta para ficar. Ué. Então, assim, fica do mesmo tamanho. Tá certo. Então, o que acontece? Neste caso aqui, o que acontece? Esse cara que vai ficar sentado aqui, olhando para esse painel o dia inteiro. E tá observando aqui, ó, os desenhos aqui, que se chama norma ISA 5.1, e ele verifica, ó, na hora que piscar um trem aqui com defeito, ó, piscou, ó, o cara ele não vai consertar nada, não. Antigamente, passava um telefone, né, e o telefone gerava uma ordem de serviço não escrita, digamos assim, né, e ia lá cair na mão do engenheiro responsável, tá? E que pode ser o serviço de vocês no futuro, né? Vocês podem virar gerente de manutenção. Aí o que acontece? Aí vem, fica, ó, parou a máquina tal. Então esse cara aqui não entende nada de elétrico, nem nada mecânico, ele só sabe ficar no painel, vai tirar o saláriozinho dele, vai tirar o direito da PLR dele, vai ter todos os direitos possíveis, e o pessoal da manutenção é que tem que botar o negócio para rodar, né? Então, digamos que esse senhor que tivesse aqui, ele olhou na sala, piscou um trem aqui, ó, parou digamos, ó, parou a correia transportadora, né? O que é um correia transportadora? É um ciclo de partida direta, tá certo? Né? Ou pode ser um compressor também, pode ser um exaustor. Então, tá, vamos pegar melhor aqui. Parou um exaustor, né? Ele estava aqui sentando e olhou lá e tem um vermelho lá, piscando toda hora, falou assim, ó, parou o exaustor. Ele vai tentar religar a máquina de novo. Não conseguiu, ele vai lá e aciona a ordem de serviço. Na hora que ele aciona a ordem de serviço, né, você tem vários softwares corporativos para isso. Um dos principais que existe seria o SAP, né? Aí o SAP vai lá e avisa, opa, parou a máquina tal. Isso gera uma ordem de serviço, cai na mão exatamente do engenheiro de manutenção. O engenheiro de manutenção ele tem que ter um aliado. E esse aliado chama-se encarregado. Então, o encarregado é o cara que você tem que ter muita confiança nele. Ele tem que ter uma formação técnica melhor e, logicamente, ele recebe mais que os outros funcionários lá. Mas é o cara que não pode pisar na bola com você de jeito nenhum. Chama-se encarregado. Bom, então, gerando essa ordem de serviço, o que vai acontecer? Em umas empresas organizadas, o que vai acontecer? Você vai chegar e vai pedir lá para o encarregado acompanhar um técnico, um eletricista, né? Um técnico de eletricidade e um técnico de mecânica para ver que problema aconteceu lá nesse exaustor lá, ou nesse compressor, né? Se for uma empresa organizada, vai existir chaves referente à manutenção desse dispositivo, a não ser que já tenha um gabinetezinho lá aberto, lá que qualquer pessoa consiga abrir sem problema nenhum. Então vamos fazer o seguinte, olha que coisa legal aqui. Eu vou começar a simulação e vamos verificar o que aconteceu, né? Você chegou lá no campo, e aí
como é que é feito na prática lá pelo encarregado? O encarregado vai lá e passa um walk-talk, né? Ou passa um telefone lá e conversa com o cara, ô, tudo bom, José? Ah, beleza, aqui é o Joãozinho aqui da manutenção. Ah, beleza, cara. Ô, faz um favor para mim, passa o sistema para local, porque eu estou testando aqui um exaustor, um compressor aqui no campo, aqui, transfere isso para mim. Aí o cara lá da sala de controle, tá vendo aqui, ó, local automático, ele vai lá e pimba, transformou, ou seja, passou o sistema para local. Quando ele fez isso aqui, gente, olha que coisa interessante, só para explicar, o TINA, né, quando ele está em 1, é vermelho. Quando ele está em 0, quando ele está em azul, ele está em 0. Então, uma vez que você colocou 0 aqui, você derrubou essa porta lógica H, você derrubou a J. Mas, em compensação, você, em local, você ativou a G. Tá vendo aqui, ó? Aqui ele ativa H, aqui ele ativa G. A G é local, tá vendo aqui, ó? A G é local e a H é sala de controle. Então aqui, ó, fica automático, local. Automático, local. Por que é local? Porque você está querendo dar uma manutenção na máquina. E aí, beleza. Como você pode observar, olha lá, o motor está parado. Tá vendo? E a luz de defeito, o sinalizador de defeito, está aceso. Esse sinalizador ele pode aparecer tanto na sala de controle, como também pode aparecer no campo também. Pode ter um indicador luminoso nesse armáriozinho pequeno lá. Mas com certeza, na sala de controle tem que ter, porque foi essa observação que ele viu que existe, que exatamente fez ele fazer gerar a ordem de serviço. Tá? Então tá lá, o sistema está automático. E olha que tá aqui, ó. Vamos verificar aqui, ó. Defeito CCM. Olha que coisa legal, gente. Essa porta end aqui, né? Esse 0 aqui é o que está garantindo esse 0 para cá. Por isso que a gente fala que a end é todo 0 leva a 0. E a porta OR é todo 1 leva a 1. Eu sei que vocês aprenderam de uma maneira lá, 1 em 1 não, mas analisa dessa maneira que é mais fácil você entender lá, né? Todo 0 leva a 0 da end. Então, esse 0 aqui levou esse 0 aqui para cá. Tá? Então, todo 1 leva a 1. Tá? OR é 1 e end é 0. Então, esse 0 aqui é o que está derrubando a D. Porque passando pela D aqui, ó, acabou o defeito. Passando pelo D, dá aquele sinaleiro de ponto para partir, o sistema funciona. E aí, automaticamente, olha lá, ele manda 1 para cá na G. Tá vendo? Ó? Essa G aqui é o que está determinando a K, que vai fazer o motor funcionar. Então, aqui, ó, que é uma OR. Todo 1 leva a 1. Basta você ter 1 aqui ou você ter 1 aqui, o motor vai funcionar. Como isso aqui está na posição local, nunca virá pelo J aqui 1, a não ser que esteja nessa posição. Então, o J sempre será 0, então você tem que pegar pela G. Pela G, o que acontece? Você tem esse entrada que depende da D e você tem o que depende do local. Você pode ver que se o cara apertar a botoeira local, olha lá, liga. Tá vendo? Ó, funciona certinho. Olha lá, apertou, voltou. Mas não fecha o selo. Não fecha o selo por causa da D. Tá vendo? Então não adianta o cara querer tentar ligar a máquina porque ela tá com algum defeito. Isso é uma coisa óbvia. Então eu vou deixar desligado lá. O cara não apertou a botoeira. Bom, aí olha só que coisa interessante. Se tivesse um defeito na máquina, estragou a máquina, queimou, sobrecorrente, sobretensão, relé de proteção estragou, seria verdadeiro. Olha lá, esse 1 aqui manda 0 para cá. Por mais que você tenta rodar aqui de qualquer maneira, esse 0 aqui trava todo mundo. Então, se tiver um defeito na máquina, olha lá, não vai rodar. Então, se a máquina está rodando legal, não vai ter esse 0 aqui, vai ter o 1. Vai funcionar de qualquer maneira. Bom, então agora, vamos ver o que vai acontecer, né? Ó, então, você chegou lá, o encarregado chegou lá com a equipe lá, né, do eletricista, do mecânico, e aí ele continuou com o walkie-talkie lá. Aí, oh, beleza, cara, bom, obrigado por você ter passado pro local para mim. Dá um rearme para mim. Tá vendo? Ó, agora que ele precisa dar um rearme. Então, olha que coisa legal vai acontecer aqui, ó. O pressostato não tem pressão. Se ele não tem pressão, ele tem 0. Porém,
o que acontece? Esse tom, né? Ele está em 0, ele não está ativo, que ele é um temporizador para ligar. Ou seja, ele manda 1 para ligar aqui, ele está em 0. Então, esse desligar do tom aqui é o que ele garante o A exatamente em 1. Ó, tá vendo? O A continua em 1. Então, funciona aqui. Só que isso aqui é um AND, todo 0 leva a 0. Então, se eu der um rearm aqui, o que vai acontecer? 1 ou 0 é 1. 1 é 1, fecha o selo e automaticamente o D funciona. Olha que coisa legal. Ó, dá um rearm para mim. Pá, ah lá, deu rearm. Fechou o selo. Ah lá, acabou o defeito no painel. É porque ele mandou rearmar. Aí, ah lá, o PPP tocou a sirene, gente. Tá vendo? Ó, tocou a sirene, porque mesmo cada manutenção tem que tocar uma sirene, porque pode ter gente passando em algum lugar lá e automaticamente isso gerar um defeito, gerar um acidente grave. Então, tocou a sirene e agora, olha só, tá vendo? O D garantiu aqui na porta G a condição para você fazer o teste local. Tá vendo? Ó? Então agora, olha só que coisa legal aqui, não vai dar para ver, mas eu vou apertar o local aqui que vai garantir 1, vai fechar o selo e vai ligar o motor. Quer ver? Olha só. Pimba. Ah lá, fechou o selo, o motor começou a girar. Mas aí o que acontece? Não adianta o motor girar se você não... Porque na automatização, a máquina está girando, mas você não sabe se ela vai girar. Ela vai girar se você tiver um sensor indutivo que vai começar a pegar, né, a engrenagem e vai falar que a máquina está rodando. Vamos lembrar esse desenho aqui, só um pouquinho que eu vou mostrar aqui. Eu tenho aqui na apostila, aqui, só um pouquinho que eu vou mostrar. Quer ver? Olha só. Entendeu? Não adianta você ligar a máquina, você tem que saber que a máquina está girando de verdade. Quer ver? Ó, vamos colocar aqui. Um exemplo. Está você... Vou achar aqui. Só um pouquinho, vou achar aqui. Ó, pronto, tá aqui, ó. Então, esse aqui é um desenho fácil de você entender como é que um sensor indutivo, ele sabe se a máquina está rodando. Então, olha só, se a máquina estiver rodando, você deixa uns dentes aparecendo, então o dente está girando. Se o dente está girando, ele está excitando aqui no sensor indutivo 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Existe ou não existe? Se a máquina estragar, ou ele vai ficar constantemente em 1, porque o dente vai parar nesse ponto aqui, ou ele vai parar na válvula, vai ficar constantemente 0. Então, enquanto estiver alternando 0 e 1, 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 você sabe que a máquina está funcionando. Se ele ficar totalmente em 1, puf, deu pau. Se ele ficar exatamente em 0, também deu problema. Esse exemplo que está mostrando aqui é esse exemplo que está aqui, ó. Tá vendo? Então a máquina começou a girar, o sensor indutivo tem que perceber que a máquina girou. Então, olha só que coisa legal. Vamos prestar atenção aqui depois aqui também, tá? Então, olha só. Na hora que a máquina girou, vai vir aqui um 0 aqui e vai parar de apitar, ó. Ah, parou de apitar. Olha, você não precisa mais do ponto para partir, a máquina partiu. Mas aí o que acontece? Vamos esperar aqui 10 segundos. Ah lá, desligou. Por que desligou? Porque o pressostato não atuou. Ah, mas por que o pressostato não atuou? Aí que está a sacada do bom encarregado. Ué, gente, ó, se o pressostato então é porque não tem pressão, então o problema é mecânico, o problema não é elétrico. O problema fosse elétrico, tinha aparecido no defeito CCM. Então, fatalmente, se for um compressor exaustor, pode ser que furou uma determinada mangueira lá, ou furou o sistema lá, está escapando um determinado ar comprimido, ou um desligamento do sistema de exaustão, e o pressostato não consegue excitar. Então, o problema é mecânico. Dispensa o eletricista, o encarregado orienta a parte mecânica. Tá vendo que coisa legal? Aí, olha só, vamos dizer que não fosse o problema pressostato, tá, gente? Olha só o que seria aqui, ó. Vamos colocar no local, beleza. Vou dar um rearme, olha lá, rearmou. Funcionou tudo, a máquina não está girando não. Agora eu vou vir aqui, eu vou dar um local, liga. Pum, ligou, a máquina começa a girar.
lá o sensor indutivo vai silenciar, digamos, a sirene. Silenciou. Tem 10 segundos para gerar pressão. Gerou pressão. Tá vendo? Agora tem pressão, ó. Vai desarmar aqui, ó. Olha só. Mas não derrubou a máquina. Tá vendo, ó? Isso é automatização. Tá vendo? Você pega exatamente o conceito todo, que um depende daquilo ali para poder fazer o funcionamento. Tá? O vídeo vai estar, vocês vão ver isso várias vezes, tal, mas eu tenho certeza que dá para compreender. Comentários, por favor. Até aqui tá tranquilo, né? Diferente esse jeito de ensinar PLC, não é, Zalber? Sim. Realmente é diferente. Stephanie, tá viajando muito, Stephanie? Pode ser honesto, não precisa falar com vergonha não, Stephanie. Tô não, tô seguindo. Tá? Viu como é que, olha só, gente, você conseguiu explicar todo um processo industrial só com porta lógica. Vocês veem como é que a coisa fica muito legal nessa parte. Agora vamos imaginar que o problema fosse elétrico mesmo, né? Então, vamos parar aqui o processo, parei. Pressostat tá vazio, local automático. Cliquei aqui, ó. Então, passei para automático. Aí tem um defeito elétrico. Tá vendo? Tem um defeito elétrico lá, sei lá, estraga alguma coisa na máquina. Então, o problema é do eletricista, né? Você dá um rearme, lá, não resolve. Tá vendo aqui, ó? Continua em zero ali. Por mais que ele rearme, lá, ele permitiu o sistema funcionar, mas enquanto você não resolveu o problema elétrico lá da máquina. E aí tem uma coisa fantástica, gente, que a gente tem que comentar, que eu falei para vocês, que o desliga local, ele não necessariamente é uma botoeira, ele também tem um comportamento de chave. Eu não sei se vocês já viram botoeira com chave, eu já ouvi falar nisso. Se ou não, pode falar aí, por favor. Já ouviu falar de botoeira com chave? Já. Já, né? Já ouviu falar disso, Stephanie? Não? Vamos aqui, ó. Botoeira com chave. Aqui, ó. Exatamente. Até falou botão, né? Interessante aqui, ó. Chave seletora. Aqui seria... né, eu acho melhor esse aqui, ó. Vou apresentar esse aqui. Aqui, na verdade, ele é mais contrável. Eu queria uma botoeira mais simples mesmo, né? Mas tudo bem, eu acho que vale como... Deixa eu colocar imagens aqui, acho que fica uma coisa legal. Tinha uma botoeira simples com chave. Seria um tipo dessa aqui com chave, tá, gente? Tudo bem. Aqui tá uma coisa mais robusta. Aqui, mas olha só, por que tem esse com chave? Isso é muito simples, cara, porque olha só, para imaginar a seguinte situação que você está aqui no processo, né? Você tem um defeito na máquina aqui. Tem um defeito na máquina aqui. Se tem um defeito na máquina aqui, você vai ter que desmontar a máquina. Se você vai desmontar a máquina, você não pode correr o risco de, sem querer, querendo, algum cara lá do outro lado da fábrica, uma coisa assim, ou alguém próximo a você, apertar o botoeira de liga e você sair virando uma massa de pão na máquina lá dentro. As melhores empresas, as mais organizadas, elas vão utilizar para a parte do desliga, um desliga com chave. Como é que a coisa funciona? O desliga com chave, ele é uma chave, você vai lá e gira essa botoeira. Na hora que você girou essa botoeira, você mandou ela aqui para ativado. Então sempre vai dar zero aqui. Por mais que o cara venha consertar a máquina aqui, ela nunca vai ligar. Não consegue ligá-la nem localmente e nem automaticamente. Você pode ver que o D aqui, ó, ele é o elemento que determina o G e o H funcionar. Então, enquanto esse D não estiver funcionando, você pode dar rearme, pode ter pressão, você pode ter o que você quiser. Mas acontece que o desliga trava. Isso garante a segurança deles. Eu já tive o desprazer de trabalhar num lugar que não tinha desliga com chave. E eu sou um cara que detesta ficar em sala de controle. Eu gosto de ficar no meio da peãozada mesmo. Isso é característica de mim. Então aí o que acontece? Uma certa vez o forno parou. Eu gosto de acompanhar o serviço, né? Então aí o rapaz lá que estava mexendo no forno, ele estava trocando o tijolo refratário referente ao forno lá.
pegou a escada de ferro, descemos, ele mostrou o ponto de solta, eu olhei assim, acho que deve estar legal, ele foi lá, colocou o tijolo refratário certinho, ele saiu primeiro, na hora que eu saí depois, 15 segundos depois que eu saí, a escada foi pro centro, gerou um campo magnético lá, X Tesla lá, e a escada começou a esquentar. Aí eu olhei assim e falei assim, gente, eu escapei de tomar um campo magnético de X Tesla, né? Eu poderia ter sofrido algum dano aí, não sei o que acontece com essa porcaria desse trem aí. E aí eu fui olhar que o forneiro apertou o botão de liga. O forneiro apertou o botão de liga. E ele energizou a panela, né? A panela de fundição de 8 toneladas, de 6 toneladas, 4 toneladas, não lembro. Isso poderia ter acontecido quando o menino estava fazendo manutenção lá dentro. E aí eu falei, gente, cadê o desliga com chave desse trem aqui? Cadê o desliga? Não tem desliga com chave. Eu olhei assim e falei assim, não é possível, cara. Né? Ou seja, aquele rapaz que estava lá dentro da manutenção tinha que ter orientado para ele, ou tinha que ter gerado um desliga com chave para impedir a entrada dele lá dentro, enquanto não tivesse desarmado a situação. Eu fiquei perplexo com esse lugar que eu trabalhei. Entendeu? E isso pode acontecer sim. Então eu vivenciei isso, tá? Não foi só questão de dar aula não. Então o desliga com chave ele é uma coisa extremamente importante. Então, tendo desliga com chave aqui, o cara pode dar manutenção, o negócio pode voltar a funcionar sem problema nenhum. Oh, mas olha lá, travou a segurança de qualquer maneira. Aí, o que vai acontecer? Você vai fazer um novo teste lá, né? Então, agora não tem mais defeito, acabou, você tirou a chave, né? Tirou a chave da posição, voltou, aí você liga lá a passagem de conta, ô, passa para local para mim. Aí o cara lá do painel girou uma chave, tá vendo? Ó? E aí vai lá numa botoeira e dá um rearme, ó. Pum, rearmou. Aí, ó, quando ele rearmou, acabou o defeito, tocou exatamente pronto para partir. E aí, agora, liga local. Na hora que eu der um pulso liga local, aqui ó, 1 ou 0 é 1, tudo em 1, fecha o selo. Perfeito. A máquina começou a girar. Sensor indutivo atua, a máquina para de tocar a sirene. Perfeito. Depois tem até 10 segundos para chegar à pressão. A pressão do pressostato atingiu o que ele precisava, vai desarmar aqui agora, quer ver? Ó? Aí desarmou e a máquina voltou a funcionar. Tá vendo? Ó? Acabou o serviço? Não, não acabou o serviço. Porque a máquina funcionou localmente. Agora você tem que verificar se a máquina funciona automaticamente. Aí, de novo, sei lá, o seu encarregado lá está na sala no alto-falante. Ele vai chegar e falar assim, ô, beleza, funcionou aqui no local, volta para o automático. Aí o cara vai lá, volta para o automático. Tenta botar o negócio para funcionar aí na sala de controle. Bom, não tem defeito, não tem o desliga funcionando no campo, não tem o defeito na máquina, o próprio operador na sala de controle dá um rearme. Na hora que deu um rearme, acabou o defeito, tocou pronto a partir lá no campo. Aí o que acontece? Você pode verificar que agora, a H aqui, ó, depende do desliga mesa e o liga mesa. Aí o cara vai lá e pimba, ligou. Só que, opa, deixa eu tirar esse cara aqui. Só que aí o que acontece? Para que existe esse permissão aqui? Né? Tem um tal de permissão ali, né? E porque se o permissão tiver ok, é direto, olha só. Ah lá, ele liga a máquina direto. O que seria esse permissão, hein, gente? Quem poderia imaginar o que seria permissão? Quem consegue ter uma ideia que seria uma permissão num processo automatizado? Autorização para manutenção? Não, já passou manutenção, não está mais local, está em automático. O que é uma permissão num processo que já está em automático? O que seria? Não sei. E aí, Steph, tem ideia? Passo. Tranquilo, gente, ó, então para imaginar a seguinte situação. Imagina que esse compressor, esse exaustor tivesse... Então, não, vamos colocar, por exemplo, correia transportadora. Tá, você também vai para correia transportadora.
que a correia transportadora faz? Ela pega o material que caiu na correia, ela faz um percurso, né, através de uma correia de borracha, e joga na próxima correia. Não é isso? E a próxima correia joga na próxima, né? Então é uma mandando para a outra. Pergunta fácil. A primeira liga de qualquer maneira, sim ou não? Como é que é? O que vocês imaginam assim numa correia? Eu tenho 3 correias transportadoras em série, né? Com 3 motores cada uma. Se eu ligar a primeira, o que vai acontecer? Não, aí tem que ter uma sequência correta de ligar as correias, né? Ah, então você está falando para mim que a primeira, a última aqui, ela tem que estar com a... Quem vai mandar para ela funcionando. Concorda comigo? Isso. Né? E essa que está recebendo dela, ela tem que receber da outra. Ah, então você está vendo que existe uma cascata. Então é o seguinte, não adianta aí que eu estou falando, uma coisa é você testar a máquina. Você testou, ela girou, funcionou, a correia está toda certinho. Mas uma coisa é o seguinte, você precisa de garantir que essa correia, ela só possa mandar material se a próxima estiver funcionando, porque senão ele vai pegar o material, vai jogar e vai atrapalhar tudo na segunda. Concorda comigo? Então a segunda não vai ter movimento, então, na verdade, você vai jogar um monte de pedra, de cascalho, lá, de minério, de ferro, e vai gerar uma bagunça. Então, essa permissão aqui, gente, é um processo que vem de um outro sistema desse aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse diagrama que vocês estão olhando aqui, ó, né? Ele é de um motor. Então, o que acontece? Precisa de um outro diagrama desse, mandar para esse cara aqui, para ele dar permissão para ele mesmo. Né? Então, por isso que aqui embaixo tem um tal de S1. Tá vendo esse S1 que tá aqui, ó? Então, olha só, se houver permissão, ah lá, e a máquina estiver girando, aqui, ó, o S1 funciona. Então, imagina isso aqui em série com o outro. Esse S1 aqui, ele vai mandar para a próxima máquina lá na frente. E essa permissão que veio do S1 do anterior. Tá vendo? Você fez uma cascata em série com a outra. Tá vendo? Ó? Não adianta nada você ter a máquina funcionando se a anterior, ou seja, a posterior, não anterior não, se a posterior não estiver funcionando. Então, esse permissão aqui é a permissão do sistema que está à frente para poder rodar. Então, ó, se tem permissão, ó, a máquina está lá, ó, aqui está mostrando que o seguinte, não, a correia que está na frente dele está funcionando. Ué, então se a correia dele está funcionando, então beleza, então ele só depende de quê? Ele só depende dele. Tá vendo? Aqui, ó, não, a da frente está funcionando, ó. Ah, então aqui, ó, 1, 0, todo 0 leva a 0, então não funciona. E aí, como ele não está funcionando, ele manda 0 para a próxima. Né? É como se esse assim, um caísse no outro, lá e falasse, opa, eu não estou funcionando, não. Mas aqui está na minha frente, funciona. Né? É como se fosse tipo a número 2, digamos assim, né? Ó. Aqui está na minha frente, funciona, mas aqui eu vou receber de trás, não está. Então não tem como. Então aí que acontece, né? Então vamos simular aqui, ó. Passei para automático, deu um rearme, pum. Aí, ó, deu rearme. Não, peraí, o que foi que deu aqui? Porque que não for... Não, tem que ser aqui, né? Tá. Então eu vou... Isso, tá, desculpa. Então vou colocar aqui, ó. Tá em automático. Dei um rearme. Aí, ó, acabou o defeito, agora tocou a sirene. Vou dar o liga mesa. Então, na hora que eu der o ligar mesa, vai atuar isso aqui. Inclusive, permissão funciona na hora. Olha aqui, ó. Ah, funcionou. E a máquina está girando. Ó. Na hora que ficar confirmando que ela está girando para o sensor indutivo cala a boca da sirene e dá um aviso que está funcionando. Quer ver aqui? Olha lá. Aí avisou para o próximo estágio, desligou a sirene e tem 10 segundos para o pressostato atuar. Quer ver aqui? Ó. Pá, 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 pá. Funcionou. E aí o sistema está em automático, tá vendo? Ó? Ele vai lá e mandou isso aqui para o próximo estágio. Falou assim, opa, eu estou funcionando. Tá vendo como é que fica legal? E aí, isso é porque essa correia anterior dele, a posterior dele está funcionando. Então, a permissão é o que vai na frente. É o que ele vai mandar. Esse S1 aqui é de quem ele está recebendo, né? Essa parte aí. Tudo bem, gente?
Melhorou aí? Deu para sacar? Beleza. Tá? Então agora, acho que não há necessidade, mas se vocês quiserem fazer o ladder disso aqui. Tá? Então o ladder disso aqui, ó, né, tá acabando a aula aqui, mas a gente poderia mais ou menos adiantar um pedacinho para vocês verem que não é difícil. Olha aí pelo smartphone, vou fazer junto aqui com vocês, um pedacinho só para vocês verem como é que é fácil, quer ver? Ó? Que é assim que automatiza. Então você tem a porta lógica A aí, não tem? Ela é uma OR, não é isso, gente? Concorda comigo? Opa, estão me ouvindo aí? Deixa eu passar para outra tela. Uai, cadê o negócio? Meio que sumiu. É isso tá. mesmo, é uma OR. É uma OR. Tá dando para acompanhar aí, Steph? Então vamos lá. Então olha só aqui, ó. C, bobina, contato. Aqui, ó. Esse cara aqui, ele é auxiliar, né? Ó, então eu ponho aqui, relé interno A. Aqui, ó. Aqui, meu A. O que ele tem de entrada? Ele tem um tal de tom invertido. Então eu vou marcar esse cara aqui, eu vou colocar invertido tom. Olha lá, tom invertido. Ele é um relé interno, porque ele é um temporizador, né? E ele tem aqui uma entrada chamada PSL. Aí, ó, PSL, que é uma entrada. Pronto, aí, ó. Na automatização, você pode começar por qualquer porta lógica que você quiser. Ah, eu quero começar pela E. Não tem problema nenhum, não, por começar pela K. Você pode começar por qualquer uma, mas o programa vai terminar quando você terminar todas as portas lógicas. Então, aqui, ó, você vem aqui e marca um X na A. Pronto, eu acabei de programar A aqui. Então, agora eu vou programar a B. O que é a B? A B é uma OR, não é? Então, ó, inserir depois. Eu vou colocar aqui, ó, CL. Eu ponho aqui C. Pronto. Então, o que é meu B? É o rearme e o C, não é isso, gente? Então, esse cara aqui vai ser o rearme. Pino de entrada. Não. E ele vai ser um contato auxiliar chamado C. Aqui, ó. Contato C. E a saída dele é o auxiliar, que é o B, ó. Aí eu venho aqui e ponho aqui B, ó. Relé interno B. Então aí, olha só. Acabei de fazer, ó. Tá vendo aqui, ó? O A. O que é o A? É o invertido do tom, olha lá, invertido do tom com o PSL. O que é o B? É o rearme, então ele entrada dele é X, com o auxiliar do C. O que é o C? É o A e B. Aí eu venho aqui e coloco uma outra linha depois aqui, ó. Existe linha depois, pá, ó. CC e põe aqui L. Olha lá. Esse aqui é o auxiliar A. Esse aqui é o auxiliar B. E esse cara aqui é o meu auxiliar C. Pronto aí. O que você fez foi exatamente esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Você fez esse pedacinho todo aqui, ó. Tá vendo? Então aqui, ó. Inverso do tom, olha lá, inverso do tom ou PSL, você tem o A. O rearme ou C, olha lá, rearme ou C, você tem o B. B e A e B, transforma em C. Gente, foi assim que com eu 18 para 19 anos automatizei uma fábrica. Foi isso que o engenheiro fez comigo. Ele chegou, me passou a planta da fábrica, conta quantos motores são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas correias são? Tal. Aí eu peguei o diagrama, né? Então esse diagrama aqui é o diagrama de exaustor, máquina rotativa. E contei e fui fazendo o programa. É assim que eu automatizei uma fábrica inteira em uma semana. A metade ficou comigo, a outra metade ficou com outro estagiário. Isso eu com 18, 19 anos de idade, mais ou menos. É assim que é feito.
Gente, não existe esse negócio de você sair daqui e você querer começar do zero a automatização, não. Você não vai reinventar a roda, não, gente. Tem lógica isso, não. Você já pega uma coisa que já está bem consolidada, esses diagramas estão consolidados. E aí você ordena eles para ficar da melhor maneira, e aí depois, logicamente, tem que fazer os ajustes também, né? Porque cada máquina tem uma particularidade, existem os tempos de cada máquina, lá você vai ajustando, tal, até o cliente ficar feliz. Tá certo? Então é assim que funciona um processo de automatização. Beleza? Alguma dúvida aí, gente? Beleza. Não, tranquilo. Tá. Então aí eu passei pro grupo aí vários diagramas, né, que tem gente que pediu para mim, ó, como é que é, aí o pessoal depois vê a aula e entenda como é que foi feita a situação, tá? Nesse diagrama aqui, ó, igual eu tô comentando, né, o A é isso aqui, e o B é isso aqui. Eu posso jogar esses duas, esse A aqui, né, ó, eu posso jogar esses dois aqui, ó, né, aí você matava uma linha e ficava com duas, e esse jogava para cá. Então, o que acontece? Eu consigo depois simplificar, né? Aí o algoritmo fica mais refinado, né? Em vez de ficar com várias linhas aqui, eu consigo fazer isso com certeza, tá? Poder esquematizar. Então, com esses diagramas aí, gente, quem quiser, por exemplo, ó, esse sistema aí faz de conta que você está ligando uma máquina, aí essa máquina está bombeando. Nossa, se você fizer o projeto com esse sistema de bombeamento aí, você vai verificar que o processo fica show demais, cara. Imagina isso fazendo no Nexon, cara, entendeu? Com a tela. Não, que isso, o trem vai ficar... Depende da criatividade de vocês, igual eu tô comentando. No melhor trabalho eu dou a nota melhor, né? Com certeza, e aí o pessoal vai fazendo. Mas assim, imagina fazendo isso com Nexon, entendeu? Não, cara, dá para gerar até um TCC legal. Caso o cara queira fazer uma simulação, dá para gerar um TCC bastante interessante. E válido, com certeza. Tá? Ok, então, gente, como é que é? Ok. Tá ótimo. Stephanie, tá tudo tranquilo? Podemos finalizar? Como é que tá as coisas aí? Ok. Nenhuma dúvida dos dois aí? Podemos comentar aí, tudo certinho? Como é que tá? Tudo tranquilo. Então, tá bom. Então, gente, felicidades para vocês. Até terça-feira que vem. E, por favor, deixe os dois softwares funcionando, que a gente vai fazer um negócio com o Nexon aí, vai ficar bom demais. Vocês podem ter certeza. Para configurar, a gente te procura aí à noite, não é isso? Eu trabalho todo dia à noite. Quarta-feira, toda noite, não tem jeito não. Eu tenho quinta-feira os dois primeiros horários, terça-feira os dois primeiros horários e segunda-feira os dois também. Tá? E à tarde eu tô praticamente disponível e quarta-feira de manhã não. Tá? Tá, então Eu, eu te procuro particularmente, detesto acordar cedo. Se puder me chamar depois de 10 horas, eu ficaria melhor. Tá? Me chama à tarde. na sexta, depois de 10. Sexta-feira depois das 10? Não, sexta-feira depois do almoço. Ah, tá. Não, Não, beleza. se precisar de 10, eu dou um jeito de acordar, mas eu não... Não, tô falando assim, à noite. 10 horas da noite? Você tá doida? Não, põe à tarde aí, fica melhor aí. A gente resolve esse negócio rapidinho, vai dar certo. Beleza, então. Tá bom? Tá bom, Sucesso, então. gente. Abração. Falou, um abraço.